Boa noite a todos. Boa noite a todos os que estão aqui presentes na casa, a todos os que estão assistindo pelo Facebook, os que vão assistir em outro momento. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos a nossa amiga Andréia, que vai falar para a gente sobre a missão dos espíritas. E para a gente iniciar a nossa noite, nós vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, escrita por Chico Xavier através de Emmanuel. Mensagem 74. Maus obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros. Paulo. Está em Filipenses 3, versículo 2. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão para valer direitos com esquecimento de deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as com óleo de perversidade ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo dos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Que a gente possa estar atento às nossas atitudes e às nossas ações para não nos tornarmos maus obreiros. Então vamos nesse momento unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em direção ao alto, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos guie e nos ilumine nessa noite. Agradecendo à espiritualidade amiga, aos mentores desta casa, aos mentores individuais de cada um de nós, agradecendo o seu empenho em sempre nos orientar. Que possamos estar sempre conectados com as forças do bem, com as vibrações do mais alto, para que o nosso caminho possa ser mais suave, para que possamos enfrentar as nossas dificuldades com mais confiança e com fé, para que possamos superar e auxiliar sempre os nossos irmãos na medida das nossas forças. Que Jesus nos abençoe e nos ampare nessa noite e que intua a nossa amiga Andréia na mensagem a que ela se propôs a nos trazer. Que assim seja. Andréia.
Boa noite a todos. A mensagem, trazida por Emmanuel no livro Vinha de Luz é muito clara no que diz respeito aos maus exemplos, na seara bendita. Desde os primórdios do cristianismo, do qual necessitamos de trabalhadores abnegados, trabalhadores que se fortalecem no trabalho e que se disponham a levar o Evangelho. Assim é a missão dos espíritas também. E a reflexão de hoje, nós vamos começar com duas mensagens de Jesus. A primeira em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E em João, capítulo 14, 15, 16 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Bom, nesses dois momentos, Jesus nos deixa aí aos seus apóstolos a missão de continuarem o trabalho e de não esmorecerem em nenhum momento, tá? A mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo é de Erasto, em comentários, a respeito no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. Erasto passou essa mensagem mediunicamente em Paris em 1863 e ela continua tão atual que nos serve na noite de hoje, tá? Vamos lá. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Primeira coisa que nós vamos verificar nessa mensagem é sobre a verdade, sobre a vida do espírito, tá? A vida espiritual, que a doutrina espírita, o espiritismo, nos trouxe toda a revelação, de que somos espíritos e que estamos encarnados durante um momento, mas a nossa vida transcende a vida física, tá? E em continuidade no plano espiritual e assim sucessivamente as experiências que temos reencarnatórias é o que vai nos formando, a nossa evolução, tá? E a regeneração do planeta. Se nós estamos no processo de evolução, tal qual está a nossa casa também, não é? Quando nós cuidamos da nossa casa, a nossa casa física aqui, o nosso lar, conforme a gente vai progredindo, vai conseguindo conquistar alguns aspectos, da vida útil no dia a dia, a gente vai tomando a prática, de alguns hábitos na nossa convivência familiar dentro de casa. Quer dizer que nós vamos evoluindo, nós vamos aperfeiçoando os nossos hábitos, as nossas relações, as nossas atitudes. A mesma coisa acontece com o nosso planeta. À medida que todos nós aqui, mais de 7 bilhões de espíritos encarnados e muitos outros mais desencarnados, mas que estão na esfera terrena e que compõem toda a população espiritual, estão em progresso. Cada qual no teu momento, cada qual na tua
na tua capacidade cognitiva e também na sua integridade moral, tá? Bom, essas são as verdades, né, que a doutrina nos traz. E também Erasto diz a respeito de como, né, passar esta mensagem, como divulgar. Ele nos chama a atenção o que o espírita deve fazer. A mesma forma como Jesus, há 2000 anos, manteve seus apóstolos dispostos ao trabalho, mesmo quando ele não mais estaria fisicamente, assim o faz, né, o Espiritismo conosco. Qual é a nossa missão? Vocês já pararam para pensar? Agora mesmo nós estávamos conversando a respeito disso, e conforme a gente vai estudando, a gente vai refletindo. E eu, né, nesse momento que eu estava em casa, né, fazendo as minhas reflexões, montando essa explanação, eu me questionei o que seria, né, o que seria que eu estivesse vivendo nesse momento se eu não fosse espírita? Qual seria a minha conduta hoje? Não que, sendo espírita, somos perfeitos e somos exemplos em tudo. Nós estamos, né, fazendo a diferença, nos tornando conscientes das responsabilidades que temos, né? Mas, em algum momento, vocês já pararam para pensar, se eu não fosse espírita, o que seria hoje da minha vida, né? Então aí a gente pode pensar, o que é que essa mensagem hoje, essa reflexão vai me fazer refletir a respeito de mim mesma. Eu sou espírita, eu professo, né, uma fé raciocinada, todos os conceitos, né, que o Espiritismo nos abre um leque imenso de verdades, né, e com tanta clareza a respeito de vida. Aí eu me pergunto, será que eu estou no caminho certo? Vamos ver? Bom, estamos escalados para o trabalho de divulgação da mensagem espírita, para vivificar o Evangelho de Jesus. Espiritismo sem Evangelho não é Espiritismo, tá? Reencarnação e elevação dos espíritos. Olha o conceito que a doutrina espírita nos trouxe. A reencarnação porque ela é necessária, porque estamos em progresso. Nós não conseguimos aprender tudo o que devemos numa única experiência. Assim acontece nas escolas físicas que temos. Por que passamos metade da nossa vida na escola aprendendo e progredindo, né, nas séries que deve-se, né, aprender e passar por todas elas para que a gente complete, né, um grau de aprendizado? A mesma coisa acontece com o espírito. São as experiências, né, que nos formam, que temos como conceito de vida. Então não há como acreditar que essa é a única experiência nossa. Porque se assim fosse, do que adiantaria tanto esforço para se melhorar? Bom, o exercício do espírita está em propagar a consolação prometida por Jesus em 4 elementos que Erasto coloca aqui. Vamos ver? Confiança, que é a força do aprendizado. Não tem como, né, nós termos, né, a convicção de todos os ensinamentos que nos trazem os espíritos na codificação através de Kardec, sem termos a confiança naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós sabemos, tá? Fraternidade é o exercício moral. Reconhecer em todo mundo, todo aquele que cruzar os nossos caminhos, seja para o bem ou para o mal, como um irmão.
Se não é tão legal, é um irmão que eu preciso, que é uma oportunidade de aprendizado. E muitas vezes até mesmo de prova, né? E expiação, muitas vezes também, alguns casos mais sérios. E a gente sabe que nós precisamos aprender com isso, tá? Esperança, queda das penas eternas. Nós temos que passar a esperança, a mensagem da esperança, porque toda dor vai passar. Nós temos essa convicção. Nós sabemos que o sofrimento é momentâneo. E se não é, é porque ainda é necessário. Então, tem um tempo certo para a dor parar? Não tem. O exemplo do luto. Quantos irmãos não chegam na casa espírita atrás de um conforto para aquela dor que dilacera a falta do ente querido que desencarnou? Quantas pessoas não procuram as mensagens espíritas trazidas para o alento dessa dor? E o que é que o espírita deve manter? A esperança. Ter na sua fala essa esperança. Tá? Paz. A gente fala em paz em momentos como esse que a gente está vivendo, né? A gente nunca percebe o quanto a paz é tão necessária quando nos sentimos ameaçados. Vocês já repararam nisso? Essa semana é um exemplo. Nós estamos vivenciando uma possível, dilaceração da paz. Por quê? Porque é um momento, é uma oportunidade que está tirando a nossa paz. Então, o espírita precisa ter a certeza da paz que ele traz em si. Estamos atentos a todo momento com relação aos problemas tão corriqueiros no dia a dia, ou como problemas muito mais sérios, como este que o mundo está vivenciando? Nós saímos de uma pandemia, estamos saindo de uma pandemia que tirou a paz de muita gente, trouxe muita dor. E o que é que aprendemos com isso? Quando eu falo em aprendemos, é enquanto humanidade, não é a Andréia, não é o grupo do Missionário da Luz. Nós estamos vivenciando como humanidade. O que a humanidade aprendeu com relação a isso? E por que situações como dessa situação hoje entre dois países, que tiram a paz do resto do mundo, com as possíveis dores que venham fisicamente através da guerra. Então são coisas que nos fazem refletir e que o espírita deve manter-se forte. Forte na esperança, na sua confiança, na fraternidade, porque se todos nós fazemos parte da mesma humanidade, somos todos irmãos. Seja o causador da guerra, seja o mais pacífico dos homens. Estamos todos juntos. E a paz? A paz, ela nasce dentro de cada um de nós. E a paz do mundo começa comigo, sim. Porque é o que eu coloco para fora, é o que eu emano que vai chegar a todos. Porque se todos fizerem a mesma coisa, emanar situações, emoções boas, sentimentos bons, boas vibrações, o objetivo vai ser alcançado. Mas infelizmente, muitos ainda têm a incerteza sobre os problemas que acontecem.
não tem força na sua fé, na sua confiança, de que nós todos estamos nos braços de um Pai que equilibra tudo. Então essa confiança precisa estar dentro do espírita. Bom, e a mensagem da consolação? Se Jesus prometeu o Consolador prometido e nós estamos aqui hoje vivenciando, tendo conhecimento através da codificação de Kardec, de tantas mensagens trazidas, tantos ensinamentos, e até hoje estamos recebendo as benéfices, né, de todos esses espíritos grandiosos que suportam todos esses problemas. Olha quanta informação que nós temos do plano espiritual. Então, é a mensagem de consolação que a gente deve ter. As casas espíritas devem abraçar a essência do Consolador no trabalho acolhedor. Olha o sentimento que a casa espírita deve trazer. Olha o acolhimento. É a casa física? Não. É o sentimento de todos aqueles que chegam aqui para o trabalho, de toda a espiritualidade que prepara todo o ambiente para uma reunião como essa aqui e que acolhe a todos os irmãos que aqui chegam e que trabalham para a água fluidificada, para o trabalho do passe. Olha só como que engloba muita coisa. Tem o trabalho físico? Tem, mas é montar um projetor, ligar uma coisa aqui, acender ali, ligar o ar-condicionado. Isso não é nada. O trabalho já começou há muito tempo no dia de hoje. E ele não se encerra por aqui também, quando fecharmos a porta do centro e apagarmos as luzes. Ele continua. E nós temos essa certeza, porque muitos de nós nos colocamos à disposição em desdobramento durante o sono, para que continuemos o trabalho. Sem julgamento. Perdemos muito tempo falando do mal do que do bem. Muitas vezes a gente utiliza, né, da mensagem mesmo, apontando os problemas que nós temos, né, apontando mais as dificuldades que nós temos, do que o benefício trazido. O bem que acontece. Isso acontece no nosso dia a dia. Daí os jornais, a televisão, a mídia toda. O que dá mais ibope? Infelizmente ainda para nós, enquanto humanidade, ainda há a tendência negativa. Mas a gente precisa pensar em mudar isso. E o espírita tem essa missão de manter as suas vibrações sempre ativas na força do bem, tá? Valores espirituais, exemplos nas atitudes. De tanto ensinamento que nos foi trazido, o que temos feito dele? Como eu já disse, não somos exemplo, não somos anjo, né? Nós estamos aqui no mesmo patamar que muita gente e a gente está lutando contra nós mesmos, as nossas más tendências, para que a gente possa reverter as situações ruins nas quais nós já nos envolvemos. E é assim, é renovar a todo momento. E o principal é ter a consciência de que essa mudança vai me elevar moralmente.
eu preciso evoluir moralmente. Quando a gente tem vergonha, sente vergonha, né, de algo que fizemos no passado, isso já é consciência. E isso é bom. Traz aquela dor do arrependimento, ótimo. Melhor assim do que você achar ainda que eu estava fazendo certo. Não é? A paz do mundo começa em mim. E é justamente isso. É a gente trabalhar essa paz dentro da gente. Quando eu tenho consciência de algo que lá no passado eu fiz de errado, alguma coisa assim, e que me dói, e que eu me arrependo, eu estou buscando a paz. De que jeito eu preciso reparar? Eu preciso trabalhar isso em mim, né? E qual é o melhor trabalho? A prática da caridade. É o amor. É pagar o erro com o amor. É pagar o ódio com o amor. O mal com o bem. Erasto nos chama atenção também as práticas exteriores. Na mensagem, ele fala a respeito do culto do bezerro de ouro, né? Erasto coloca, né, que muitos ainda estão presos a esse cultuar o bezerro de ouro, que ele faz aí uma menção ao tempo de Moisés, né, que antes de Moisés descer do Monte Sinai com as tábuas, né, da lei, que ele ficou 40 dias, né, o povo voltou-se à prática deles. Eles estavam habituados a cultuar o exterior, né, as imagens, tudo aquilo que não tem significado. A gente sabe que não tem. Porque o maior culto que nós devemos fazer é a nossa renovação moral. É o nosso fortalecimento espiritual, tá? Nossas tendências materialistas. Quando a gente começa a observar que a gente está deixando de lado práticas assim de o consumo excessivo, né? Umas coisas assim bobas que a gente faz no dia a dia, a gente observa que, nossa, isso é tão desnecessário. A gente começa a dar valor para outra forma de pensar. E não querer ter só. A gente precisa aprender a querer ser e ser. Sempre melhor. O cuidado em não colocar as questões da matéria sobre as questões do espírito. Nós precisamos prestar atenção nisso também. Porque muitas vezes a gente coloca as situações da matéria, às vezes até dentro da casa espírita a gente faz isso. A gente acha que o material é mais importante. Mas como eu disse, o trabalho na casa espírita, ele começou agora fisicamente, agora à noite, com um preparo aqui, um preparo ali e tal. Mas o preparo espiritual da casa espírita é muito maior do que essas 2 horinhas que a gente passa aqui. Tá? Então, olha, o que é mais importante? A gente prestar mais atenção nas coisas do espírito. E o espírita precisa fazer isso. Coragem, não temas. Erasto, nessa mensagem, ele fala também que o espírita não precisa ter medo. Ele vai ter várias pessoas que não vão entender a doutrina espírita e vão criticar, e vão falar mal, e vai te denegrir. Mas não temas. Erasto apresenta as dificuldades que surgirão. A mensagem nem sempre será aceita. Por quê, hein? Por quê? Porque a proposta é da mensagem oposta à vivência na Terra.
O Espiritismo veio para propor o homem a mudar a sua atitude, a sua experiência. A doutrina espírita está aí, ela veio trazer uma proposta diferenciada. Então é por isso, porque faz com que a gente mude. E nem todo mundo está disposto à mudança. Ele fala na mansidão aos tiranos, que é o poder. Ele fala também a respeito do desapego ao avaro. Como que você consegue falar do desapego material àquele que guarda tudo? Aquele que morre de medo de ficar sem. E que não confia na providência divina. Porque ele acredita que aquele material é a segurança dele. Ele não consegue soltar aquilo físico para acreditar ou ter uma fé mais forte na providência divina. E a abstinência aos dissolutos, os vícios das paixões terrenas. Porque o espírita precisa domar tudo isso. E mais ainda, ele precisa dar o exemplo disso. Ele precisa passar a mensagem, essa mensagem. E de que forma? É difícil, né? Não é uma missão fácil, mas é a missão proposta. E aí, você é espírita por quê? Por que você decidiu? Em algum momento fomos convidados a sermos espíritas, a seguir, a ler algum livro espírita que me chamou a atenção, que eu iniciei, aí você vai começar a conhecer. Só que com todo conhecimento vem uma carga de responsabilidade muito grande. E aí, ou você solta ou você abraça. Eu decidi abraçar. E dói toda essa responsabilidade que nós temos, sim. Porque pesa. Porque se a gente está aqui disposto a falar sobre a mensagem espírita, nós temos essa missão. Em algum momento eu quis seguir. E aí? E mais ainda, a gente aqui foi ousado em passar essa mensagem para as crianças, não é? Nós temos as nossas sementinhas aqui. E que já viraram brotinhos já. E que será, né? Virão a ser trabalhadores na casa espírita. E vão levar a mensagem também. Tá? Bom, compromisso dos espíritos. Nossa, mas tem mais, Andréia? Tem, gente. Bom, primeiro, né? Novas prioridades. A gente começa, quando a gente começa o estudo da doutrina espírita, quando a gente entra no centro espírita pela primeira vez, a gente ouve, né? A gente é acolhido de uma maneira legal, todo mundo falando, as palestras são interessantes, então a gente começa a ouvir, a gente começa a refletir sobre aquilo e muita coisa a gente agarra e pega para si, guarda, porque vale, né? Por que quando a gente, sempre quando a gente ouve uma palestra espírita, nossa, foi para mim isso. Se cada palestra espírita, uma pessoa na casa espírita sair daqui com essa mensagem presa em si, objetivo atingido. Não precisa todo mundo aceitar. Mas se uma pessoa, uma única pessoa levar para casa dela a mensagem dentro do seu coração e fizer transformações em si, objetivo atingido.
Ninguém está aqui com a proposta de converter as pessoas. Nós temos a proposta de levar a mensagem. E essa mensagem, cada um pega para si, se quiser. Ninguém força. Alguém pegou na tua mão, vamos para o centro? E te trouxe amarrado aqui? Ou tem alguns dos nossos amigos que estão assistindo pelo Facebook porque está lá preso na cadeira e vai assistir até o final? É isso, é a liberdade que nós temos. E a consciência de que o tempo é nosso. Cada um tem o seu tempo para despertar. A verdade é única. Jesus já deixou isso há 2000 anos. Nós só estamos, não tem novidade nenhuma aqui. A novidade já veio há 2000 anos. Foi Ele que trouxe. Ninguém está falando nada aqui que, ai, que legal, coisa nova, não é? Essa mensagem de Erasto é de 1863. Nós estamos em 2022. Então, primeiro, os compromissos do espírita, novas prioridades, rever os nossos conceitos, rever os nossos hábitos, ocupações fúteis, o nosso trabalho, a nossa ocupação, que isso é tão importante, porque além do salário no final do mês, a gente precisa ter o sentimento de dever cumprido. É isso que quando a gente fala que o trabalho é bom para o homem, não é bom porque ele só é a base do salário. Não, ele é bom porque faz com que você seja útil, te preenche. Nós precisamos de uma ocupação. Manter o equilíbrio em nossas atividades corriqueiras do dia a dia, tá? Medos e indecisões, os objetivos da prática do bem. Entregue-se ao bem. Fora da caridade não há salvação. É novidade isso também? Não é. A proposta já está lá há 2000 anos também. Não agiremos sozinhos. Não estamos desamparados. Não pense que, eu vou para a casa espírita, só eu que trabalho. Mentira! Não trabalhamos sozinhos. Nós temos uma legião que nos acompanha. Quando nos dispomos ao trabalho no bem, estamos amparados pela espiritualidade maior. E isso é que deve manter a nossa confiança. Se você parar, será que eu estou fazendo certo? Se está fazendo bem, está fazendo certo, então continua. E sozinho você não está. Promover a fé raciocinada. Eu sei. Eu acredito no Espiritismo. Não, eu sei. Eu acredito na reencarnação. Não, eu sei. Eu sei que existe. Eu sei que há mediunidade e que nós podemos sim ter a comunicação com os espíritos desencarnados. O grau, isso daí é outro assunto. O grau de mediunidade de cada um, mas eu sei que existe essa possibilidade. Questões, naturalmente estaremos vivenciando a verdadeira felicidade. Olha Jesus prometendo o Consolador. Temos a serenidade em nossa jornada. Na mensagem de Erasto também, há um verbo pronunciado repetidamente. Não sei se vocês observaram aí no enunciado de cada página. Tem um verbozinho, tem dois na verdade, né? Ide e pregai. Mas tem um que é fundamental.
Ide. Vá. Vá, se comprometa com o trabalho do Espiritismo. No Espiritismo. Na casa espírita. Na sua casa. Se comprometa. Assuma a sua postura espírita. Ah, eu tenho os irmãos que vão me criticar. Tudo bem, gente. Na minha família só eu sou espírita. O resto cada um tem a sua religião. E todos nós nos respeitamos. Porque mesmo sabendo que por meios diferentes nós estamos chegando ao mesmo Deus. É o mesmo Pai. Somos todos irmãos, fazemos parte da mesma fraternidade. Se acham que está errado, se está certo, continua o teu trabalho. Já falei, se está trabalhando no bem, continua. Mesmo porque nós só vamos dar conta, quando desencarnarmos, do que fizemos. Não do que o outro achou que eu fiz ou deixou de achar. Ou eu, o que o outro fez ou deixou de fazer. Exercite em si, divulgue essa consciência e exemplifique em renovação de atitudes. A todo momento nós estamos renovando nossos conceitos e as nossas atitudes. São ajustes que nós vamos fazendo. Porque há um ano atrás, eu estava estudando o Livro dos Espíritos, tive uma certa consciência naquele momento. Ano que vem, a hora que eu abrir o Livro dos Espíritos e começar a estudar ele de novo, novas ideias vão surgir, porque são novos conceitos que eu vou adquirindo. Não é assim? Quando a gente estuda, sempre é assim. O livro mudou? Kardec acrescentou espiritualmente, do plano espiritual, novas ideias? Não. Sou eu, é a minha consciência que mudou, que evoluiu, que aprendeu mais. E isso eu falo, não é só quem está na doutrina espírita, todo mundo é assim. Isso é o processo de aprendizado nosso. Agora, o espírita tem a missão de estudar, sim, e de aprender e exemplificar. Como eu disse, não somos anjos, está longe de sermos, mas a gente tendo a consciência de que devemos melhorar, o pouquinho que não somos tão legais assim, ótimo. Já foi a mensagem adquirida também, com sucesso. Tá bem? É preciso regar com vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Erasto coloca essa frase justamente porque ele coloca outra questão material aí também, né? Uma referência. A enxada o que é que faz? Volve a terra. A charrua também, ela vai lá, né? Abrir os sulcos para ser semeado, né? Seja lá a plantação que você vai fazer. O arado está pronto. Prepare a terra a fim de torná-la produtiva. O terreno é o coração humano. Lembra da mensagem de Jesus na parábola do semeador? O instrumento é o Evangelho e a consciência da doutrina espírita. Bom, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E que Ele nos traga a paz que tanto precisamos para esses dias. Boa noite.